Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, vamos embora. Eu botei aqui para o orador para ficar só um aparecendo. Beleza. Então, vamos lá. Cris, você consegue botar mudo ativar o teu mudo, que eu não estou conseguindo aqui ativar o teu mudo. Aqui está sem som. É. Já foi. Conseguiu. Então tá, vamos embora. Então, gente, hoje vamos falar de ingestão dos óleos essenciais, que é um tema que é bem discutido, né, na aromaterapia. E se você for pesquisar, se a gente for pesquisar no Google e sobre a ingestão, tem muitas respostas diferentes. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, tem pessoas que tiveram excelentes resultados com a ingestão, tem pessoas que não tiveram bons resultados. Mas aí a gente vai tentar fazer um resumo aqui e seguir uma linha para a gente ter mais clareza sobre a ingestão dos óleos. O que importa para a gente aqui? Quando a pessoa pergunta, eu posso ingerir óleo essencial ou não posso ingerir óleo essencial? Não tem uma pergunta exata, né? É sim e não. Por quê? Vai depender de algumas coisas. Primeira coisa, a coisa mais importante que a gente deve levar em consideração na ingestão é a pureza dos óleos, para a gente ter a segurança que a gente está ingerindo um óleo essencial realmente puro, sem nenhum componente químico que não seja os componentes daquele óleo essencial daquela planta. A qualidade sim importa. Por quê? Muitos óleos essenciais por aí que a gente encontra no mercado, eles têm pesticidas, eles têm agrotóxicos, porque as plantas, elas não são cultivadas num lugar seguro, num lugar natural das plantas. E isso traz uma insegurança, uma não pureza daquele óleo para ser ingerido. Muitas empresas, elas não testam os óleos, todos os lotes dos óleos, elas não fazem o teste suficiente para saber da pureza daquele óleo. E aí você pode comprar um óleo essencial que no rótulo está escrito 100% puro. Mas se você for pesquisar, se você vira aquele rótulo, olha atrás do frasco, e ali pode estar escrito que tem é, algum perfume, que tem algum óleo vegetal ou que tem derivados de petróleo. E aí você já de cara vê que aquele óleo não é puro. Ou muitas vezes o rótulo está dizendo 100% puro, atrás não está escrito nada disso, não está escrito que tem outros aditivos ali dentro, mas se você for pesquisar mais, tem. Se você for olhar na a empresa, pedir os testes que são feitos naquele óleo, ou pedir os componentes daquele óleo, muitas vezes você vai ver que ele não é 100% puro. E com esses aditivos, a gente não tem a segurança de ingerir aquele óleo essencial. A gente tem, no mundo da aromaterapia, ainda não se tem um órgão regulador que possa
atestar, garantir para a gente a pureza dos óleos essenciais. E isso dificulta a gente ter a certeza da pureza daquele óleo, né? Em nenhum lugar do mundo existe esse órgão regulador ainda, né? Quem sabe um dia isso ainda vai existir. E a pesquisa para saber se esse óleo é realmente puro ou não vai depender da nossa busca. A gente precisa buscar, pesquisar, buscar os testes, entender mais sobre os óleos para saber se aquele óleo é puro ou não. Então, realmente, fica desafiador a gente ter certeza da pureza dos óleos essenciais hoje no mundo da aromaterapia. A gente sabe, pesquisas mostram que mais de 80% dos óleos essenciais, alguns falam 90%, alguns falam 95% dos óleos essenciais que tem no mundo, de várias empresas, não são puros. Por isso, a gente tem que ter o maior cuidado quando a gente vai ingerir qualquer óleo essencial. A gente sabe que além da gente olhar o rótulo, a gente precisa saber a procedência daquele óleo. A gente precisa saber aonde aquela planta foi cultivada. Para você ter um óleo com um efeito terapêutico mais potente, esse óleo precisa ser extraído das plantas cultivadas no seu habitat natural, porque elas vão prosperar naturalmente naquele habitat natural. Se você extrai um óleo essencial de uma planta que foi cultivada dentro de uma estufa, por exemplo, ele não vai ter todo o efeito terapêutico que a gente espera daquele óleo, porque a planta ela não está prosperando no habitat natural dela. Ela não vai crescer e desenvolver todas as habilidades dela de uma forma natural. E isso traz para a gente, diminui o efeito terapêutico dela, porque ela não vai ter todos os componentes químicos que ela poderia ter se estivesse sendo cultivada no habitat natural dela. Então, isso é uma das qualidades da doTERRA, porque ela extrai o óleo essencial de cada planta, tirando a planta lá do habitat dela. A gente sabe que doTERRA ela extrai os óleos essencial de várias partes do mundo. Os que são do Brasil, os que são da Bulgária, os que são do Quênia, e ela vai buscando esses óleos essenciais em várias partes do mundo, justamente para ter o maior efeito terapêutico que ela pode ter. E aí, quando a gente pensa na procedência do óleo essencial, a gente também pensa na qualidade do óleo essencial. Vamos dizer que a gente está falando de um óleo cítrico. Vamos pegar o limão como exemplo. Se esse limão ele é cultivado com agrotóxicos, com pesticidas, para que ele se desenvolva sem ter nenhuma intercorrência, esses elementos químicos, os agrotóxicos, os pesticidas, eles vão direto para a casca. E a gente sabe que o óleo essencial de limão ele é extraído da casca do fruto. E esses agentes tóxicos, eles vão se concentrar na casca do fruto. E o óleo essencial, sendo extraído da casca do fruto, ele vai ter também esses agentes tóxicos nele. E a gente vai estar usando na nossa pele, vai estar ingerindo, vai estar inalando um óleo essencial com agrotóxicos, com pesticidas. Então, é importante a gente saber a procedência
também por isso, né? A gente saber aonde que aquele óleo essencial, aquela planta está sendo cultivada. E a Doterra, ela faz muitos testes para nos dar a segurança dessa pureza dos óleos, que eles não têm pesticida, que eles não têm agrotóxicos e o selo, que a gente sabe, do CPTG, né? E esses testes ela faz em todos os lotes. Isso também é importante a gente saber, que às vezes uma empresa ela faz os testes em um lote e usa aqueles testes para vários lotes. Só que em cada lote pode ter planta, claro, tem plantas diferentes e podem ser cultivadas diferentes e podem ter agentes químicos diferentes, agentes tóxicos diferentes, principalmente. E a Doterra faz muitos testes, eu vou falar aqui alguns, eu vou ler, porque são nomes bem específicos, né? Então, só vou falar alguns: cromatografia gasosa, cromatografia líquida, espectrometria de massa, espectroscopia de infravermelhos, rotação óptica, testes organolépticos. Esses são alguns testes que a Doterra faz em cada lote dos óleos essenciais para garantir que ele não tenha nenhuma adulteração. Essa contaminação, ela pode existir de forma intencional ou de forma não intencional, porque o óleo essencial, ele é muito fácil de ser contaminado. Então, as empresas podem intencionalmente contaminar o óleo essencial ou não. Sem nenhuma intenção, aquele óleo pode ser contaminado. E o que garante a pureza? Os testes. Os testes são muito importantes. A gente sabe que a Doterra investe milhões de dólares nos testes que ela faz para ter a certeza que aqueles óleos são puros. E aí, essa adulteração, quando ela é intencional, algumas empresas elas têm pressa de extrair, pressa de botar à venda, pressa de ganhar dinheiro. E quando ela tem essa pressa, ela acelera todos os processos. E ela vai usar altas temperaturas ali no processo de destilação, ela vai usar alta pressão no processo também. Ela pode usar solventes químicos para também acelerar o processo, para ela ter o óleo essencial mais rápido, para vender mais rápido. E até o óleo essencial fica mais barato, porque se ela acelera o processo, ela tem mais quantidade, ela consegue fazer um preço menor do óleo essencial. Então, por esse motivo, que é um dos motivos que as empresas adulteram os óleos essenciais, para ter esse resultado mais rápido, para ter o ganho mais rápido e até para ter um óleo essencial mais barato. Na Doterra, como eu falei, ela tem os lugares que ela extrai os óleos essenciais das plantas específicos para a planta prosperar naturalmente, para ela se desenvolver naturalmente e dar o óleo essencial com maior quantidade de produtos químicos, de agentes químicos, para nos dar o melhor efeito terapêutico. E aí perguntam, né? A pessoa pergunta, mas por que eu vou ingerir o óleo essencial? Se eu posso usar topicamente, se eu posso usar aromaticamente. A função da ingestão dos óleos essenciais são várias. E a gente, às vezes, só consegue um resultado para coisas específicas na ingestão. Então, a gente vai usar para a saúde celular,
a gente vai usar para questões digestivas, a gente vai usar para acalmar e ajudar o sistema nervoso, a gente vai usar para resultados antioxidantes, a gente vai usar para limpeza, para detox do nosso organismo. E a gente pode usar para funções imunológicas também, para a gente manter a nossa imunidade saudável. E a gente pode usar para saborizar alimentos, bebidas, sucos, drinks, o que a gente quiser. Então, esses são alguns dos motivos que a gente não, que a gente ingere, né? Usa o óleo essencial dessa forma. E aí, não é porque o óleo essencial é puro, que está indicado a ingestão, que a gente vai usar indiscriminadamente, que a gente vai usar uma alta quantidade pensando que vai ter um benefício maior se a gente usar uma alta quantidade. A dosagem é bem importante a gente levar em conta quando a gente está falando de ingestão, porque a gente pode pensar, quanto mais óleo essencial, maior quantidade de óleo essencial eu uso, mais efeito terapêutico, mais benefício eu tenho. E não é esse o pensamento. A gente deve começar a usar o óleo essencial na ingestão com pequenas doses e ir sentindo no nosso corpo, e sentindo o efeito, como está o benefício, como está o resultado, e, se necessário, a gente vai aumentando as doses. E como a gente fala, né? A dosagem que a gente vai usar do óleo essencial, porque fala, mas tem estudos falando que pessoas já tiveram problema na ingestão, já passaram mal, já tiveram que ir para o hospital. Sim, se você for olhar esses estudos, são pessoas que ingeriram uma grande quantidade de óleo essencial, 20 ml, 30 ml, 50 ml de óleo essencial. E quando a gente fala de ingestão, a gente não fala de ml, a gente fala de gota. O óleo essencial, ele vem com aquela tampinha, aquele dosador de gota. E isso é proposital, para a gente dosar as gotas. A gente não vai ingerir um óleo essencial tirando o gotejador e tascando na boca 5 ml, 10 ml de óleo essencial. Não é esse o objetivo. A gente vai usar gota a gota. Se a gente puder começar com uma gota, a gente vai começando com uma gota e depois a gente vai aumentando se tiver necessidade. Tem uma tabela de ingestão de óleo essencial que diz que a gente deve ingerir no máximo 20 gotas de óleo essencial ao longo do dia. Não são 20 gotas de uma vez só, é ao longo do dia. O óleo essencial, da mesma forma que ele entra no nosso organismo, ele também sai. Ele é excretado pelo suor, pela urina, e a gente precisa usar o óleo essencial de pouquinho em pouquinho ao longo do dia. Tem pessoas que, eu tenho que usar 4 óleos essenciais que prescreveram para mim. Então, eu vou usar logo tudo de manhã para eu não esquecer, para depois, durante o dia, eu não tenho medo de esquecer. Não é assim que a gente usa óleo essencial. A gente vai usando pouquinho em pouquinho ao longo do dia. Usa um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, e assim a gente vai mantendo o nosso corpo sendo trabalhado. Os óleos essenciais vão trabalhando ali no nosso corpo ao longo do dia. A quantidade, a dosagem que a gente vai usar vai depender muito de qual a necessidade, da idade da pessoa, do tipo de óleo essencial que a gente está usando. O uso da ingestão, eu sempre gosto de falar isso, que tem alguns óleos essenciais que não tem necessidade da gente usar diariamente por um longo prazo.
Por exemplo, o orégano, o melaleuca. Não tem necessidade de você usar todo dia esses óleos por um longo prazo. Você pode usar por um curto prazo em alguma necessidade específica que você tenha ou que a pessoa tenha. Por exemplo, o copaíba, que vai ajudar no teu sistema canabinoide, o frankincense, que vai vai te ajudar na saúde celular, um cítrico, que você pode usar como um antioxidante para detox, para limpeza do teu organismo, tudo bem você usar diariamente e em poucas quantidades, né? Mas sempre avaliando a necessidade de continuar usando aquele óleo essencial dessa forma contínua. E aí a gente fala de toxicidade. O quão tóxico, né? O óleo essencial pode ser. Como eu falei, a dosagem ela vai ditar a toxicidade. Água, vitaminas, minerais, tudo isso pode trazer toxicidade para o seu corpo se você usar numa grande quantidade. O óleo essencial é a mesma coisa. A gente precisa cuidar da quantidade que a gente está usando de óleo essencial diariamente. Outra coisa, a sensibilidade. Sensibilidade é diferente de reação alérgica. O que promove, o que causa a alergia, uma reação alérgica no nosso organismo, são as proteínas. E as proteínas, elas têm uma molécula muito grande. E o óleo essencial, ele não tem moléculas grandes, não passa na destilação moléculas grandes. Ele não tem vitaminas, né? Isso é uma pergunta, o óleo essencial de limão tem vitamina C? Não, porque a molécula é grande da vitamina e ela não passa. O óleo essencial não tem molécula grande, são moléculas pequenas. Então, quem causa a reação alérgica são as proteínas, e o óleo essencial não tem proteína. Então, o óleo essencial não causa reação alérgica, o que causa é uma sensibilidade. A reação no nosso organismo é bem parecida com uma reação alérgica, mas não é uma reação alérgica, é uma sensibilidade. Isso traz confusão, né? Então, uma pessoa pode ter uma sensibilidade a um óleo essencial ingerindo ele, por exemplo, já que a gente está falando de ingestão, vamos dar esse exemplo. A pessoa está ingerindo, ela tem uma reação. E aí, se ela usar aquele mesmo óleo essencial num difusor, ela não vai ter reação nenhuma. Ou se ela usar topicamente, ela não vai ter reação nenhuma. Então, isso prova que é uma sensibilidade, não é uma reação alérgica. E, algumas vezes, essa sensibilidade, essa reação, ela pode ser uma simples desintoxicação do organismo. O organismo está desintoxicando, e se você, por exemplo, se teve uma reação alérgica ingerindo, começa a usar aquele mesmo óleo essencial nas solas dos pés, bota no difusor, e aí o seu corpo vai desintoxicando. De repente, daqui a um tempo, se você volta a ingerir aquele óleo, você não vai ter mais essa reação. A sensibilidade já passou, tá? O corpo se habituou e as toxinas do seu corpo já saíram por causa do óleo que você usou de outras formas e você vai poder ingerir sem ter a sensibilidade, tá? Outra coisa, a diferença entre uso interno e uso oral. O uso oral é quando a gente usa o óleo essencial embaixo da língua. Dessa forma, a gente está usando oral. Quando a gente usa interno, é quando a gente usa numa cápsula, por exemplo. A gente põe o óleo essencial numa cápsula, ingere. Ou a gente põe num pouquinho de água, ingere. Mas o uso interno, ele é todos os usos, todas as formas de uso, seja tópico, aromático, também é uma forma de uso interno. Porque quando a gente usa na pele,
o óleo essencial vai para a corrente sanguínea e ele é distribuído para o nosso corpo internamente. Quando a gente usa aromático, ele chega nos nossos pulmões e ele também ali é distribuído através da corrente sanguínea, também é um uso interno. Então, qualquer forma, acaba sendo uso interno também, tá? Outra coisa, posso ingerir óleo essencial em jejum? Também é uma pergunta que tem muitas respostas e cada linha segue de uma maneira. A minha linha de seguir, eu vou dizer o que eu uso e o que eu sugiro às pessoas que me perguntam é não ingiro em jejum. Eu gosto de ingerir quando eu já tenho alguma coisa no estômago ou quando eu boto na cápsula, eu boto ou óleo de coco ali, ou uma gotinha de azeite, uma ou duas gotinhas de azeite, e aí eu faço a ingestão, tá? O nosso corpo, o óleo essencial, ele é lipossolúvel. Ele se dissolve e é distribuído em gordura. Então, se você tem gordura no seu estômago ou no seu intestino, ele vai ser melhor distribuído e melhor absorvido. Tem aquele teste que as pessoas fazem, né? Ah, bota um copinho de plástico com um pouquinho de água, pinga ali o óleo essencial de limão e ele vai dissolver aquele plástico. É uma outra pergunta também que faz. Ah, mas ele não vai fazer isso no meu organismo, no meu esôfago, no meu estômago? Não, porque o nosso organismo, ele não é feito de plástico. O nosso organismo, ele está preparado para receber o, o óleo essencial, para absorver o óleo essencial. Desde que nós somos, desde que nós nascemos, a gente tem esse hábito de estar em contato com a natureza, com chazinho, com vegetais que a gente come, e o óleo essencial ele vem da natureza e ele encaixa perfeitamente com o nosso organismo. O nosso organismo já é equipado para metabolizar os óleos essenciais, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? E outra coisa, como eu falei, da mesma forma que eles entram, eles saem. E isso não precisa se preocupar com acúmulo. Ah, eu tô intoxicado de óleo essencial. Não, a não ser, como a gente falou antes, você tomou 50 ml, 20 ml de óleo essencial, né? Que isso nós não vamos fazer. Mas se a gente usa de uma forma correta, não tem essa preocupação de ficar intoxicado com os óleos essenciais, porque eles são excretados do nosso organismo através da urina, através do suor. Bem importante que a gente beba bastante água para ajudar no trabalho que o óleo essencial está fazendo no nosso organismo, né? Que uma das funções deles é desintoxicar o nosso organismo. Quando a gente bebe bastante água, a gente ajuda o óleo essencial a eliminar as toxinas do nosso organismo também e fazer o melhor trabalho dele, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu vou desligar a gravação e a gente pode conversar um pouquinho.